tua presença. Nós precisamos da tua força, do teu toque, da tua unção. Senhor, venha nos alimentar espiritualmente nesta noite, meu Pai. Venha nos fortalecer. Derrama, Senhor, uma unção de força. Uma unção, Senhor, que o Senhor deu para Sansão. Senhor, em nome de Jesus, derrama unção de força. Porque, Senhor, nós, Pai, infelizmente, por estarmos presos, Senhor, à carne, Santo Deus, tem momentos de altos e baixos na nossa vida emocional, espiritual. E por isso nós estamos na Tua presença, Pai, pedindo a Ti, venha renovar a nossa força espiritual, venha renovar a nossa fé, venha nos dar certeza da salvação, meu Pai. Porque nós precisamos, Pai, da Tua presença neste lugar. A Tua presença nos traz alegria. A Tua presença nos traz força. A Tua presença nos renova. A Tua presença nos acalma. Quando o Senhor estava no barco, não existia tempestade, Senhor, capaz, Pai, de parar os discípulos. Venha estar conosco no meio da tempestade. Venha ser um amigo fiel. Entre em cada casa, meu Pai. Entre em cada lar, meu Senhor. Quebra as correntes malignas, Pai, que estão querendo nos impedir de sentir a Tua glória. Venha, Senhor. Venha nos encher, Senhor. Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco, tudo bem? Mais um domingo na presença de Deus, onde eu posso entrar na sua casa para levar uma palavra de esperança dentro do seu lar. A alegria do Senhor é a nossa força. E o mais importante, queridos, nesta hora, é nos unirmos como família espiritual. Neste momento, uma corrente espiritual é formada. E eu tenho certeza que a presença de Deus vai invadir a sua alma, a sua vida. Se prepara para ser tocado pela presença de Deus. Pai, nós estamos orando, Senhor. Nós estamos clamando, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nunca, Senhor, foi tão necessária a Tua presença. Nunca, Senhor, as pessoas, Pai, buscaram tanto, Senhor, a Tua face. Nós estamos diante do Senhor, meu Pai, porque nós precisamos, Pai. Só ora quem precisa. Só busca, Senhor, quem tem sede e fome da Tua presença. Prepara o nosso coração, Senhor. A Tua palavra diz que muitas vezes afastaram os israelitas, Pai, de Israel, mas o coração deles ainda estava em Jerusalém, no templo do Senhor. Eles buscavam, Senhor, pela Tua presença. Eles podiam estar em qualquer lugar do mundo. A Tua palavra diz que mesmo na Babilônia, Daniel abria as janelas, as portas da sua casa, em direção ao templo. Ele sabia, Senhor, que o Senhor é um Deus que escuta as orações. Ouve-nos, ó Pai, porque nós queremos da Tua presença, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos, a paz seja convosco. Vamos louvar o nome de Jesus essa noite. Vamos engrandecer ao nome dEle, aleluia. Só Ele é digno de toda a honra, toda a glória, aleluia. Me escutas quando clamo, e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser.
Eu creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim. Nós cremos em ti, Jesus. Eu creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Eu creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível, Jesus, para ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em suas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Eu creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim. Eu creio, Jesus. Eu creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Aplauda o nome do Senhor aí na sua casa. Aleluia, nós precisamos de ti, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Aleluia, nós precisamos de ti, Senhor. Minha fé não está
firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Glorifica o nome de Jesus essa noite. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é digno de honra, digno de glória. Pega a palavra de Deus e abra no Evangelho de São João, capítulo de número 11. Nós vamos ler um versículo só, versículo de número 41. João, capítulo de número 11, versículo de número 41. João, capítulo 11. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Senhor Jesus, prepara o nosso coração, meu Pai, porque eu quero trazer uma palavra que vai preparar o ambiente, Senhor, para milagres na nossa vida. Senhor, perdoa as nossas falhas e pecados. Limpa o nosso coração, Senhor. Nos faz, Pai, olhar, Santo Deus, com os teus olhos. Nos faz entender os teus propósitos. Me usa, Senhor, como servo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. O texto que nós acabamos de ler
ele fala a respeito de um dos maiores milagres realizados por Jesus, que foi a ressurreição de Lázaro. Quando Jesus ele vai para a aldeia de Betânia se encontrar com seu amigo Lázaro, a palavra de Deus diz que ele estava 4 dias morto. Alguém poderia questionar, ou reclamar, ou dizer: mas Jesus, o Senhor não falou que ele não iria morrer? Porque em João capítulo 11, versículo 4, no momento que Marta e Maria mandam um mensageiro até onde Jesus estava, para que Jesus viesse à sua casa, porque Lázaro estava doente, a palavra de Deus diz que Jesus, quando ele recebe aquela notícia, ele diz: esta enfermidade não é para a morte, mas é sim para que o meu nome seja glorificado. É interessante, queridos, que muitos de nós, às vezes estamos passando por algum momento na nossa vida, que nós começamos a questionar a palavra de Deus, a palavra que nós recebemos. E a palavra de Deus diz que Jesus era amigo daquela família. Jesus gostava de estar naquela casa. E a minha pergunta é: quem é amigo de Jesus pode morrer? Quem é amigo de Jesus pode enfrentar lutas? Quem é amigo de Jesus pode ficar doente? Quem é amigo de Jesus pode passar por provas? Não é porque eu sou amigo de Jesus que eu não vou ter luta. Não é porque eu sou amigo de Jesus que eu não vou ter batalhas. Não é porque eu sou amigo de Jesus. Lázaro era amigo de Jesus e amigo próximo de Jesus. E a Bíblia diz que ele morreu. Mas a história de Lázaro não termina assim. Jesus ele chega naquela aldeia e 3 coisas aconteceram. 3 lições foram deixadas para tornar um ambiente de milagre, que prepararam o ambiente da ressurreição. Primeiro, eles tiraram a pedra. O primeiro princípio para se formar um ambiente de milagre é tirar a pedra. Jesus estava diante do túmulo de Lázaro e ele dá uma ordem: tirai a pedra. Esta pedra representa o que impedia Lázaro de sair daquele túmulo. É interessante, mas a pergunta de hoje é: qual é a pedra que está no seu caminho? Qual é a pedra que te incomoda? Qual é a pedra que não te deixa caminhar? Um provocador de milagre é alguém que entende que a pedra precisa ser retirada. E Jesus, quando ele vem, 4 dias se passaram, Lázaro estava em decomposição. Ele pergunta: onde está o morto? As pessoas apontam um lugar para o cemitério. E ele diz: tirem a pedra. É interessante porque foram aquelas pessoas que haviam colocado aquela pedra. Foram as próprias pessoas que estavam ali naquele momento que colocaram aquela pedra, aonde estava enterrado aquele amigo de Jesus. E o interessante é que as mesmas pessoas que colocaram a pedra foram as pessoas que tiveram que tirar a pedra. Existem muitas pedras que impedem os meus milagres, os seus milagres, que infelizmente foram nós que colocamos. Foram pedras que nós colocamos em cima dos nossos sonhos. Foram pedras que nós colocamos em cima dos nossos sentimentos. Pessoas disseram: eu vou colocar uma pedra, eu quero esquecer do que me aconteceu de ruim. Eu não quero mais sofrer, eu vou colocar uma pedra em cima dessa história. E elas acharam que poderiam viver com aquilo, com aquela condição, com aquela lembrança, com aquela tristeza. Elas disseram: eu vou colocar uma pedra e esta pedra vai ser um divisor de água. Mas infelizmente, esta pedra, se ela não for removida, o milagre não vai acontecer. Porque esta pedra, infelizmente, ela tem sido um empecilho, ela tem te trazido incômodos, porque todas as vezes que se toca no assunto do seu problema, isso te traz mágoa, isso te traz dor, te traz infelicidade, te traz lembranças dolorosas. Todas as vezes que você lembra que você buscou a Jesus, assim como a família de Lázaro havia buscado antes da morte, antes da tristeza,
Eles mandaram chamar Jesus quando Jesus ainda estava a 3 quilômetros da aldeia de Betânia. Ele poderia ter aberto mão de tudo, mas Jesus não queria somente curar, ele queria fazer um milagre da ressurreição ali naquela casa. Ele queria que o nome de Deus, o seu nome, fosse glorificado. Existem circunstâncias na nossa vida que colocamos pedras, que colocamos barreiras, que você diz que esqueceu, mas não esqueceu, que você diz que passou, mas não passou, que você diz para todo mundo que não dói, que existe uma pedra, mas dói, que todas as vezes que você vai deitar na cama, você lembra. A Bíblia diz que no momento em que Jacó está andando no deserto, ele coloca uma pedra e ele se deita naquela pedra para dormir. Eu fico imaginando o incômodo daquela pedra durante aquela noite. E quantas pessoas o seu travesseiro não é uma pedra? E quantas pessoas a sua consciência não é uma pedra? O seu coração não tem algo incomodando ali, que você sabe o que é, porque foi uma pedra que você colocou. Ninguém, queridos, ninguém que viveu diante de Jesus, que sabe daquilo que ele pode fazer, que quer viver milagres, não tem que tomar o direcionamento de arrancar a pedra. Eu creio que nesta noite existem pedras que estão te incomodando. Não existe, queridos, coisa pior do que um sapato com um grãozinho de pedra. Não existe nada pior do que ser incomodado por uma pedra. Seja ela o tamanho que tiver. Mas como algo tão pequeno pode fazer tantas dores, pode trazer tantos incômodos. Ah, não dói, eu já esqueci. E eu creio que esta família não tinha só a pedra que colocaram naquele cemitério, impedindo de que Lázaro fosse ressuscitado. Haviam outras pedras, porque as pessoas poderiam questionar e dizer, mas espera lá, ele não foi amigo de Jesus? Espera lá, esta família não era uma família de crentes. Por que eles estão passando por este sofrimento? Quando Jesus ele chega na aldeia, as irmãs de Lázaro vão encontrá-lo. E uma chega atrasada e outra chega adiantada demais. Uma diz, mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. A outra diz, mestre, eu preciso de um milagre. É interessante, mas Jesus ele vai até onde o problema está. Ele entra no cemitério, ele olha para aquelas pessoas que colocaram a pedra e diz, tirem a pedra. Tem coisas que está doendo, tem coisas que estão incomodando, mas que infelizmente está atrapalhando a sua vida espiritual. Está te trazendo dores, tristezas e angústias. Mas o segundo processo para se preparar um ambiente de milagres, a Bíblia diz que levantando os olhos para o céu. O segundo princípio de Jesus para se preparar um ambiente de milagres é olhar para o céu. Jesus, diante de Lázaro morto, ele não olha para o defunto. Ele não olha para o problema. Ele não olha para a pedra. Mas ele olha para o céu. Essa atitude de Jesus ao olhar para o céu é uma revelação. É um segredo espiritual. O problema não estava diante dos olhos dele. Mas ele não estava olhando para o problema. Ele olhava para o céu. Um provocador de milagres, ele vive por aquilo que ele vê no céu. E quando você olha para o céu, você entende, queridos, que Deus está no trono,
que tudo está no controle das suas mãos, que nada sai fora do seu poder. É interessante, mas quando na terra, dentro daquele cemitério, as pessoas olhassem, elas enxergariam morte em todos os lugares. Mas a Bíblia vai dizer que no céu tem ressurreição. Enquanto na terra tinha doença, no céu havia cura. Enquanto na terra havia tristeza, no céu havia alegria. Na terra havia dúvida, mas no céu vinha fé. É interessante que o terceiro princípio é você agradecer antes da bênção chegar. Jesus, quando a pedra é removida, ele não dá ouvido para muitas palavras, porque no momento que se foi retirar a pedra, as pessoas começaram a dizer: mestre, mas já faz 4 dias, o corpo está em decomposição, vai feder, nós não vamos suportar o cheiro da podridão. Mestre, já é passado, o senhor vai colocar o dedo nisso. E a Bíblia vai dizer que eles removem a pedra. Jesus não olha para aquele defunto, ele olha para o céu. E quando ele olha para o céu, ele começa a agradecer. Lázaro já estava morto, mas Jesus estava comemorando o milagre. É necessário que você e eu entenda, queridos, que o milagre se vive pela fé. Tem coisas que Deus vai fazer, mas tem coisas que Deus está fazendo e nós não estamos vendo. É interessante que a palavra de Deus nos diz que só quem tem fé age da mesma maneira que Jesus no momento das adversidades. Porque todas as vezes que nós olhamos para o problema, que nós damos ouvido para as dificuldades, nós se limitamos. Porque o homem carnal, ele só consegue enxergar a solução através da carne, do dinheiro. Ele só consegue ver a solução que você consegue enxergar com os seus olhos. Jesus, olhando para o céu, ele sabia que o céu não estava em crise, ele sabia que Deus não estava preocupado, ele sabia que havia uma terra preparada, havia tudo preparado. E o interessante é que só quem tem fé consegue olhar para o céu e enxergar aquilo que Deus tem no meio das dificuldades. Quando Jesus diz: Pai, graças eu te dou, Lázaro ainda estava morto. Agradecer quando tudo está muito bom, qualquer pessoa faz. Dizer que tudo é maravilha, quando as coisas, os ventos estão fluindo ao nosso favor. Dizer que serve a Deus quando as portas estão abertas, tudo está na bênção, é a coisa mais fácil. Você dizer que ama Jesus e que tem fé, quando as portas estão abertas, quando há milagres, a provisão na sua casa, a do bom e do melhor, qualquer pessoa pode fazer. A nossa fé, ela é revelada quando provada pelo fogo. É na prova, como Jó, que nós entendemos que o nosso Redentor está vivo. É na hora que nós estamos sendo provados. É na hora que você orou e as coisas não estavam tão ruins. E as coisas pioram depois da oração, como aconteceram dentro daquela casa. Porque quando eles mandaram buscar Jesus, Lázaro não estava morto. Mas quando eles começaram a orar, Lázaro morreu. Aí pessoas poderiam dizer: olha, você não está orando, por que que morreu? Você não está buscando, por que que está morto? E neste momento Jesus chora.
ao ver a incredulidade daquelas pessoas que estavam ali tentando impedir o milagre de acontecer. Jesus, ele se doeu por aquelas pessoas que estavam ali, porque ele tem compaixão. Ele sabe a sua estrutura. Ele conhece o seu limite. Ele sabe que a pedra está te machucando. Porque quando você vai para aquele lugar, os judeus correram para o cemitério porque eles pensaram, Maria vai lá chorar. Ela está sentindo falta do seu irmão. Não tem coisa pior do que você olhar para a pedra. Porque a pedra é o limite. A pedra é a trampa. A pedra é a barreira. E você e eu precisamos entender que existem pedras que foram colocadas que nós temos que tirar. Nós temos que tirar. Porque esta pedra nos machuca. E Jesus, quando ele olha para o céu, ele agradece. Porque ele sabe que Deus o está ouvindo. Podemos aprender este segredo espiritual. Lázaro poderia estar morto, mas Jesus já agradecia a ressurreição. Você pode estar passando por um vale, mas saiba, o Pai, ele tem uma grande vitória para você. Agradeça tudo aquilo, o momento. Tem gente que diz, pastor, mas como eu vou agradecer este momento difícil? Jesus, no meio daquele cemitério, ele conseguiu olhar para o céu. Ele conseguiu ver, queridos, aquilo que ninguém que era carnal conseguia ver. Que depois do momento de tristeza sempre existirá um momento de alegria. Que depois das trevas sempre haverá luz. Que depois de uma noite onde você chora, sempre haverá uma noite de alegria. Então, quando eu olho para este texto, eu vejo que Jesus não ficou reclamando. Pai, por que o Senhor deixou o meu amigo morrer? Por que o Senhor deixou o meu amigo partir? Eu não tive tempo de estar aqui com ele nos seus momentos finais. Eu não pude abraçar Lázaro, eu não pude confortar ele no momento da sua maior dor. Não! Ele agradeceu. Ele agradeceu antes da ressurreição. Ele agradeceu antes do milagre. Quantas pessoas não reclamam antes do milagre? A Bíblia conta a história de uma mulher que havia perdido o seu marido. E a Bíblia diz que esta mulher, no momento de crise, em que ela iria perder os seus filhos, ela vai até a casa do profeta. E ao invés de reclamar, ela olha e diz, profeta, o Senhor sabe que o meu marido era um homem de Deus. O problema é que os inimigos estão na porta da minha casa. E no momento que ela está passando esse momento difícil, o texto vai dizer que Eliseu olha para ela e diz, o que você tem lá em casa? Ao invés dela reclamar e ficar dizendo, não tem nada, não tem nada. No momento da crise ela até disse, não tem nada, mas ela disse, espera lá, eu ainda tenho azeite. Porque no momento da crise, você não pode ficar olhando para as coisas que você não tem. Você tem que se alegrar por aquilo que você já tem. Você tem a presença de Deus. Você tem um nome escrito no livro da vida. Você tem a certeza da sua salvação. Você tem certeza de que Ele é a ressurreição e a vida. E ainda que estejamos mortos, nós ressuscitaremos. Nós temos a esperança de que Jesus pagou o preço da nossa salvação. Agradecer porque Lázaro ressuscitou é fácil, mas agradecer quando ele ainda estava morto, isto é provocar milagre. Miriam bateu o pandeiro depois que atravessou o mar, mas Moisés
no momento que ele toca com o cajado, ele não tinha ali ninguém dizendo, agora vai dar certo, Moisés. Mas ele tomou uma atitude de fé. Ele preparou um ambiente de milagres. Moisés estava num beco sem saída, mas o Deus que abre caminhos no meio do mar, Ele continua trabalhando nas nossas vidas. Se você decidir agradecer antes do milagre, se prepara, porque a vitória vai ser certa. O que as pessoas, queridos, precisam entender, que pedras precisam ser removidas todos os dias. Não foram as irmãs que colocaram a pedra na porta daquele sepulcro, mas as pessoas que colocaram a pedra foram lá para tirar. Muitas pessoas ajudaram a rolar aquela pedra. E hoje nós precisamos entender, queridos, o princípio. O que tem te machucado? O que tem te ferido? O que tem tirado o seu sono? O que tem ferido a sua alma? O que tem machucado você? O que tem te feito, queridos, chegar diante de Deus e dizer, Deus, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, eu não estava passando por aquilo que eu estou passando. E a palavra de Jesus foi, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Ela disse, eu sei que o meu irmão vai ressuscitar. Mas Jesus estava querendo fazer um milagre ali naquele momento. O maior milagre do seu ministério. Tem momentos que você vai orar e vai parecer que vai piorar. Tem momentos que você vai estar buscando e as pessoas vão questionar aonde está o seu Deus. Porque se realmente Ele fosse Deus da sua vida, você não estaria passando o que você está passando. Lázaro, ele reviveu. E tem muitas pessoas que acham que este é o maior milagre. Ele reviveu, mas voltou a morrer. Aquele milagre na vida de Lázaro, Lázaro não está hoje aqui conosco. O maior milagre não é simplesmente Deus resolver um problema momentâneo. O maior milagre é quando você entende que aquele que crê nele vai viver uma vida eterna na presença de Deus. O maior milagre é a sua salvação. A Bíblia diz que os discípulos chegaram para Jesus e disseram, no teu nome nós expulsamos demônio, nós curamos os enfermos, nós fizemos milagres. E Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus naquele momento, onde as pessoas estavam tão felizes, ele diz, vocês estão alegres por causa dos milagres? Se alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Irmãos, cuide da sua alma, cuide da sua vida espiritual. Tire todas as pedras que estão impedindo você na caminhada. Muitas coisas podem até tentar te decepcionar, mas você precisa estar firme. Você precisa estar olhando para o céu. Você precisa estar olhando para Deus. Não tire os olhos de Jesus. Porque ainda que pareça que Ele esteja demorando, Ele está trabalhando na hora certa. Jesus não chegou nem antes e nem depois. Ele chegou no momento certo. E hoje Ele quer tocar a sua vida. Ele chega na hora certa. Na hora que você mais precisa. E talvez você que está ouvindo esta palavra seja o momento que mais você está precisando ouvir a voz de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se dentro do seu coração existe alguma coisa que está te ferindo, deixa Ele te curar. Deixa esta palavra entrar na sua alma. E continue caminhando.
Pare de reclamar. Louve, exalte. Você não está sozinho. Porque todas as vezes que você clama, Ele vem. E a presença do Espírito Santo vai te tocar. Em nome de Jesus. Vamos louvar, Marcelo. Remove a minha pedra, chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Remove a minha pedra, chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor, tem tudo em mim, já ouço a sua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Glória a Deus. Nós vamos consagrar os nossos dízimos. Nós já estaremos encerrando no nome de Jesus. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos. O Senhor sabe, Pai, que o dízimo e a oferta é um princípio eterno. Que a fidelidade, Senhor, traz proteção, provisão e bênção. Não importa o tempo de crise, o Senhor é um Deus que abençoa, Senhor, nos dias de crise. Venha nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Fique atento, queridos, aos recados que nós vamos estar dando no WhatsApp. Prepare o seu coração, porque nós vamos viver grandes milagres em nome de Jesus. Faz assim com as suas mãos. Vamos agradecer. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre nós reunidos aqui, hoje e para todos sempre. Deus abençoe você.